A Bíblia diz assim: então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Então vamos lá. Primeiramente, o que acontece? Nós temos aqui um homem, né, que segundo as escrituras, que ele era endemoniado, ou seja, ele era um homem cheio de demônios, cheio de espíritos ruins, malignos. E esse homem, ele era cego e mudo fisicamente, mas isso daqui, na verdade, esse cego e mudo é uma referência, realmente ele era cego e mudo fisicamente, mas isso daqui, na verdade, é uma referência ao mundo espiritual, ou seja, espiritualmente ele era cego e ele era mudo, ou seja, ele não conseguia enxergar a verdade, não tinha capacidade de enxergar a verdade e escutar a verdade, ele era uma pessoa cega, espiritualmente. E o que aconteceu? Jesus Cristo curou esse homem. Ou seja, não importa o quanto a pessoa ela esteja oprimida por Satanás, oprimida pelo diabo, não importa. Não importa o que tenha acontecido na vida, digamos, na sua vida ou na vida de alguma pessoa próxima de você, que você conheça, não importa. Jesus Cristo, ele tem poder para curar. Quando Jesus Cristo ele curou aquela pessoa fisicamente, ela passou a enxergar, ou seja, ela começou a olhar, a ver as coisas ao redor dela, passou a ter visão, e ela passou a escutar, né? Então ela conseguia escutar aquilo que as pessoas falavam com ela. Ou seja, espiritualmente o que foi que aconteceu? Qual é a mensagem do Espírito Santo para a gente hoje? Que quando Jesus Cristo, quando nós nos chegamos a Jesus Cristo, nós nos aproximamos dele, porque é necessário que a pessoa se aproxime. Você não pode achar que Jesus Cristo vai aparecer do nada e você vai estar lá no seu quarto, na sua cama, e de repente Jesus vai aparecer e vai te curar. Não. Todas as pessoas que conseguiram ser curadas, que foram curadas, a maioria esmagadora, elas tiveram que sair do seu, no caso, do seu ambiente de conforto, né? E foram até Jesus Cristo, onde ele estava. E Jesus Cristo curou essas pessoas. Onde é que atualmente Jesus está? A Bíblia diz que quando 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ou seja, no nome de Jesus Cristo, com uma fé genuína e verdadeira, eu estarei lá. Então, geralmente, Jesus Cristo está nas igrejas, né? Quando há aquele ambiente de fé, realmente. E o que acontece? Jesus Cristo, ele é o único que tem poder para curar. E ele curou esse homem, ou seja, ele pode te curar, e você pode passar a enxergar espiritualmente, ou seja, enxergar a vontade de Deus, saber o que Deus quer para a tua vida, qual é a direção que Deus vai te dar, porque é isso que o Espírito Santo faz. Quando nós, no caso, Deus aí nos batiza com o Espírito Santo, nós passamos a enxergar realmente, nós conseguimos enxergar qual é a vontade de Deus para nossa vida e o que não é a vontade de Deus, ou seja, o que é a cilada do inimigo. Ou seja, e quando é que isso acontece? Quando nós passamos a orar. Quando você está orando e você tem o Espírito Santo ele fala: ei, tu tá vendo aquilo ali? Aquilo é cilada, aquilo é coisa, aquilo é uma armadilha de Satanás para te derrubar, para te afastar dos caminhos de Deus. E aí você vai ficar atento. Da mesma forma como o próprio Espírito Santo, ele te direciona, ele te dá certeza muitas das vezes que isso aqui é de Deus para tua vida. E tu insiste com todas as tuas forças, mesmo que o inimigo se levanta, tente te impedir com que esse plano dê certo. Tu sabe que é a vontade de Deus, e Deus ele te dá fé. Então tu vai até o fim e vence, mas tu tem que proteger a fé que Deus te deu. É o que tu tem de mais precioso, é a fé. Sem a fé, tu morre. E o que aconteceu aqui foi um homem que ele era endemoniado, ou seja, nisso tu já vê que um homem, que é Jesus Cristo, que é o Messias, que é o Filho de Deus e que hoje ressuscitou e está à direita de Deus, um homem, ele tem poder suficiente, só um homem, que é Jesus Cristo, para devastar todo o reino das trevas, todo o reino. Esse homem aqui endemoniado, ele era um homem que estava em trevas e cheio de demônios, ou seja, Jesus Cristo expulsou os demônios e expulsou as trevas. Quando isso aconteceu? Quando ele se aproximou de Jesus. Então, o que acontece? Jesus Cristo ele tem poder para te curar fisicamente e para te curar espiritualmente. Se espiritualmente tu está oprimido, Jesus Cristo tem poder para te curar, para te libertar, expulsar toda essa legião do inferno e te trazer sanidade mental. Hoje o grande mal do século é a parte mental. Hoje as pessoas elas morrem mentalmente.
As pessoas hoje elas estão doentes aqui. E isso é espiritual. Não é físico, é espiritual. Aqui está o maior problema. Muitas pessoas morrem aqui, na mente. Muitas pessoas fracassam aqui. O problema das pessoas estão aqui. E a Bíblia diz que quando nós passamos a ter comunhão com Cristo, a nossa mente, ou seja, quando nós recebemos o Espírito Santo, a nossa mente, ela se liga à mente de Cristo. Quando é que a minha mente se liga à mente de Cristo? Quando eu nasço do Espírito. Então, a minha mente e a mente de Deus, elas passam a se unir. Então, é por isso que dessa forma, quando você ora, instantaneamente Deus escuta. Quando você prega e fala de Deus, o Espírito Santo ele te direciona o que você tem que falar. O que a pessoa precisa ouvir e escutar do outro lado. O Espírito de Deus te direciona. Isso é muito poderoso. Tá? É muito poderoso. Se nós formos ver lá em Atos dos Apóstolos, eu vejo muitas pessoas fazendo o seguinte nas igrejas. Eu vou me matar de fazer a obra, porque eu fazendo a obra, eu vou ficar cheio do Espírito Santo, vou ser batizado, cheio do Espírito Santo. Então as pessoas vão para a obra, mas elas rejeitam o sacrifício que Deus exige que nós vamos fazer. Se as pessoas hoje, se os pastores hoje que você conhece falam que não há sacrifício, que você não precisa fazer sacrifício, porque Jesus já se sacrificou por você, isso é satânico e rejeita esses ensinamentos que vêm da profundeza do inferno. A Bíblia diz, Jesus diz que nós devemos carregar nossa cruz e segui-lo dia após dia. Carregar a cruz é sacrifício. Cruz é igual a sacrifício. Então você tem que sacrificar suas paixões, suas vontades, seus desejos sexuais, porque isso daí são onde vão ser os mais, vai ser a sua maior luta, né? Para conseguir ser revestido pelo poder do alto, ser cheio do Espírito Santo e vencer todas as suas batalhas e guerras. Muitas das pessoas também perdem pelo poder, pelo desejo de poder. Muita gente quer poder, quer dinheiro. Então vê como é que eu faço para conseguir poder através do dinheiro. Como é que eu faço para viajar o mundo e viver gozar daquilo que o mundo oferece, dinheiro. E as pessoas fazem do dinheiro o seu Deus. E no final, essas pessoas se tornam pessoas infelizes, tristes, deprimidas e no final elas vão colher o que elas plantaram. Só muda aqui, se tu buscares o gozo de Deus, que é a unção do Espírito Santo, mesmo que você não tenha nada disso, não viaje para os lugares lindos, fique só na sua cidade mesmo. Você vai ser, na sua cidade, no local onde você vive, você vai ser o homem mais feliz ou a mulher mais feliz do mundo. Porque o Espírito Santo, a comunhão que o ser humano tem com o Espírito Santo te traz paz, te traz uma felicidade que é inexplicável, que é uma felicidade que você se torna mais feliz ainda quando você faz aquilo que agrada a Deus. E te dá certeza, é uma felicidade também que te dá certeza de que tu é especial para Deus. Essa é a verdade. O Espírito Santo ele faz com que tenha certeza de que para Deus tu é especial. Tu é único para Ele. E isso ninguém pode tirar de ti. Ninguém. Se tu te mantiveres na cruz de Jesus. E você provavelmente vai encontrar nas igrejas, no mundo, pessoas falando: Jesus já sacrificou por ti, já morreu por ti, não é preciso mais. Cara, eu conheço muitos pastores, na minha igreja tem isso. Pastores que falam que não precisa, Jesus já sacrificou por ti. Ou seja, não é preciso mais me sacrificar. Isso é uma mentira satânica. Satânica. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, quer vencer essas legiões de demônios, você precisa de Deus. Precisa da cruz de Jesus Cristo. E precisa morrer para o mundo. Agora, se essas pessoas rejeitaram a cruz, não segue elas, porque a maioria hoje dos pastores, a maioria hoje do mundo evangélico rejeitou a cruz de Jesus. Isso eu falo sem medo de errar. Rejeitou a cruz de Jesus. E a maioria das escolhas que eles fazem hoje, elas são fracassadas. E aí tu entra na igreja e vê igrejas vazias. Mas por que isso acontece? Porque as igrejas hoje, a maioria tu entra onde tem pouquíssimos jovens. Infelizmente é porque, óbvio que tem sempre os dois lados, né? Os dois lados da moeda. Tem aquele caso que pessoas vão fazer coisas, vão tentar trazer o mundo para dentro da igreja, e aí muitas das vezes as igrejas ficam cheias, mas elas se esvaziam do espírito. Vão ter igrejas que vão estar, digamos, com poucos membros, né? Mas se a pessoa ela é ungida, escolhe o caminho da santidade, essa igreja vai encher, isso vai acontecer,
tá? O próprio Deus vai lá, vai incomodar as pessoas, vai trazer de uma forma sobrenatural as pessoas dos 4 cantos e vai trazer para a igreja, isso vai acontecer, tá? Então, se você, isso daí é para ti. Se você tá à frente de uma igreja, trabalha numa igreja, foque na santidade. Ah, não, vou focar na obra. Foca na santidade. Porque o Espírito de Deus é o Espírito da santidade, tá? É o Espírito da santidade, é o Espírito Santo. Não é o Espírito da obra, não. É o Espírito da santidade, o Espírito Santo, tá? Jesus Cristo focou na santidade. E ele foi o homem mais usado por Deus na história. Então, o que eu tenho para falar é: tem como você vencer essa legião do inferno. O caminho é a santidade, é ter comunhão com Deus, é a cruz de Jesus Cristo, é se alimentar com a palavra de Deus, com aquilo que vai te vivificar, vai te fortalecer espiritualmente e remover da tua vida, com a ajuda de Deus, lógico, orando, tudo aquilo que vai te enfraquecer espiritualmente. E o primeiro ponto começa pelas amizades. E é nesse ponto que a maioria das pessoas fracassam, porque elas não querem abrir a mão das amizades do mundo. Aí quando vem o dia mal, a amizade do mundo te arrasta para o mundo. Né? Naquele dia em que o pastor peca contra a tua vida, quando membros, né, que tu ajudaste, que pegam contra ti, se tu estiveres ligado a essas amizades do mundo, tu vai te afastar. Tu vai te afastar. Ou seja, Satanás arma ciladas. Você tem que se manter firme. E Jesus Cristo, como eu li aqui há pouco tempo, ele tem poder. Ele curou o endemoniado, libertou ele. E o único que pode te libertar completamente, caso você tenha problemas espirituais, primeiro você tem que ser sincero. Admitir, eu tenho problemas espirituais. Jesus Cristo tem esse poder para remover, expulsar todo esse espírito maligno da tua vida, te curar e te dar uma saúde perfeita, 100% perfeita e sã. Sabe, eu estava focando em fazer vídeos mais curtos, mas eu não consigo. Porque quando eu faço vídeos longos, eu consigo realmente ajudar verdadeiramente a pessoa que está escutando a palavra, no caso, que está assistindo esse vídeo. Eu consigo realmente ajudar. Se eu fizer vídeos rápidos, eu consigo mais inscritos, crescimento maior do canal, mas eu não vou conseguir te ajudar. Não vou conseguir. E eu quero ajudar você, eu quero te ajudar a ser cheio do Espírito Santo, até ter a sua fé renovada, a caminharmos juntos nessa fé, nessa caminhada, porque eu sou provado todos os dias, eu passo por tentações, e você também vai passar. Então eu quero lutar com você que está me escutando. Então vamos lutar juntos, em nome de Jesus Cristo. Então, a partir de agora espere vídeos longos, e é isso, tá tudo na mão de Deus. Amém.